E aí, galera que assiste meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje estou aqui em Nova Odessa com o Patrick, que é o dono do canal Professor Moto, hoje em dia, e antigamente era o Motóxico, né? E ele é dono de uma Versys 300 e já há algum tempo aí. E hoje eu quero fazer algumas entrevistas pra gente entender o que ele tem passado com a moto. E vamos tentar aprender com a experiência dele. E a gente vai aprender mais também sobre a moto. Patrick, fica à vontade, se apresente, seja bem-vindo aqui no canal. Obrigado pelo convite, pela parceria. Então vamos lá. Eu sou o Patrick, tenho um canal do YouTube há mais ou menos 4 anos. Sou motociclista há 10 anos, trabalhei como mecânico por 2 anos. Sou formado em uma área um pouco diferente, sou formado em automação industrial, aspirante a engenheiro eletricista. Mas a minha paixão mesmo são as duas rodas. Então tem bastante conteúdo diferente no canal, tanto de mecânica quanto de passeio e tudo mais, tudo relacionado à moto. Dá uma conferida lá que é bem bacana. Show de bola. Então, dá pra perceber, pessoal, que é uma pessoa que tem experiência com a Versys, tem experiência com outras motos, e já associada a isso, conta pra gente, Patrick, quais motos você já teve? Eu comecei, vamos falar bem rapidinho, comecei com uma Suzuki Intruder, depois fui para uma Titan... A 1400? 125. Ah, 125. Comecei com a Suzuki Intruder 125, aí fui para uma Titan 125, uma Phaser 250, uma ER6N 650, uma Versys 650, uma Yamaha NMAX e agora tô com a Versys X300. Tem uma Jog 50 cilindradas na garagem lá também, mas aquilo ali é outra novela. Uma mistura, hein, pessoal? O cara cresceu em cilindrada, né? Sim, não significa que ele piorou ou melhorou, uhum, né? Mas ele cresceu em cilindrada, caiu, cresceu. Nós vamos conversar melhor sobre isso também já já. Patrick, apresente pra gente, por favor, a sua moto atual, que é a Versys, que tá aqui atrás dele, ó. A verde é a dele e a preta é a minha. Então, a minha é uma Versys X300, a versão ABS. Lá na época que eu comprei ainda tinha a versão sem ABS, hoje em dia não tem mais, né? Mudou a lei e tal, não pode mais vender moto 300 sem ABS. Então ela é uma 300 ABS, a versão standard, né? Com todos os acessórios, cavalete e tudo mais, bem equipadinha pro meu uso. Ela é 2018 e eu tô com ela aí já faz 1 ano e meio mais ou menos, 13 mil quilômetros rodados até agora. Tá, então a gente tem uma moto aí já com alguns milhares de quilômetros. Então a gente vai ter aí uma certa experiência, tenho certeza que você tem coisa para compartilhar aí. Patrick, me diga uma coisa, a gente viu que você passou de diversas motos aí ao longo da sua história motociclística. Por que que você escolheu a Versys 300? Uma porque, como a gente sempre fala aqui, a proposta da moto é que mais se adequava pro meu uso, né? Ela é uma moto muito versátil, ela é uma moto boa para andar no dia a dia, uma moto boa para pegar a estrada, uma moto que aguenta um offzinho legal, uma moto que não é tão cara para manter. Então assim, ela é um patamar acima das 250, 300 populares, né? E com custo de manutenção que é praticamente metade de uma 600. Então se adequa muito mais ao meu perfil hoje em dia. E qual que é seu perfil? Conta pra gente, pra que você usa a moto? O meu uso obrigatório, digamos assim, eu uso a moto 70% na cidade. Para trabalhar, para levar minha esposa no serviço e tudo mais. Não que fosse o que eu gostaria, né? Certo. Com certeza gostaria de pegar muito mais estrada e os passeios. Mas o que eu gosto de fazer com a moto é efetivamente viajar, pegar a estrada, fazer uns passeiozinhos, às vezes com umas distâncias até maiores, né? E fazer uns offzinho também. Se você ver no meu canal, lá tem vários videozinhos de passeios em off. Então assim, a moto não me limita nem em viagens, nem em off-road. O limite sou eu no caso do off-road. Eu não sou piloto suficiente para querer exigir uma moto melhor. Então ela me atende muito bem. E tem a questão também da empolgação que esse motor traz. Eu sou uma pessoa que gosta de andar um pouquinho mais forte, que gosta de acelerar, de sentir a moto, de andar com as rotações mais altas ali, né, para você escutar um ronquinho um pouco diferente. Então ela me atende muito bem em todas. Ela não é excelente em nada, mas ela é muito boa em tudo. Dizem isso mesmo, que ela é uma moto que vai bem em tudo, mas tem uma especialidade que ela não tem. Então, me corrija se eu estiver errado, o seu perfil é de uso diário, né, dia a dia, e uso também para turismo, para pegar uma natureza, uma estrada de chão batida, etc. certeza. Mais ou menos o meu perfil, né? E você tem outro meio de transporte ou você só usa ela? Não, tem carro? Atualmente coisa assim? Só a moto mesmo. Desde a época da Versys 650 eu só tenho moto. Certo.
Tá, então vocês podem perceber, galera, vocês que me acompanham sabem, então aqui o perfil é mais ou menos semelhante, né? Sim. E sem combinar a gente acabou caindo na mesma moto, né? Então vocês estão vendo como que as coisas se encaixam. O pessoal tem um certo, igual você estava comentando, a gente estava conversando aqui antes, né? O pessoal tem um certo hate gratuito com a Versys 300, né? Traduzindo em outras palavras, muita gente, a moto não caiu muito bem no gosto e muita gente tem aí, não concorda muito, acha que a moto é aquilo, negativamente dizendo, né? E uma das coisas que o pessoal fala é que é uma moto 300 cilindradas cara de manter. Na sua opinião aí, na sua experiência até aqui, você considera que ela é uma moto cara de manter? Eu não diria caro, eu diria que tudo na vida é uma troca, né? Então você tá pegando uma moto que te oferece mais, então naturalmente que isso vai custar um pouco mais para manter, né? Se você comparar com uma 250, 300 nacional, ela é consideravelmente mais cara para manter, sim. Só que ela oferece bem mais também. Então eu acho que é proporcional. O tanto que a moto custa para manter, eu acho que é o justo, digamos assim, né? É o esperado. Porque se você for pular para uma 600 cilindradas, que é o dobro de cilindrada, praticamente vai dobrar o custo. Se você for pular para uma moto maior, o custo sempre vai ser proporcional. Então eu não acho ela moto cara de manter, é um hobby caro. Então a gente tem que arcar, a gente tem que aceitar que esse nosso estilo de vida requer investimento, né? Sem dúvida. Ele é oneroso. Mas eu acho que sim, cara, seria uma moto que não oferecesse muita coisa e quando você for fazer uma revisão, o custo de manutenção dela for bem elevado. Que eu acho que não é o caso aqui, eu acho que é compatível o custo de manutenção com o que a moto oferece. Bom, eu ia agregar algumas coisas, mas acho que ele resumiu a ideia. De fato, ela é uma moto mais cara, se pegar uma XRE 300. Sim. Se você for encaixar só na cilindrada, obviamente que a Versys vai ser uma moto mais cara de comprar e de manter também. Mas ela oferece mais, como o Patrick já ressaltou claramente, né? Um outro assunto polêmico, as revisões a cada 3.000 km. Isso aí eu acho sacanagem. O que você acha sobre isso? O que as concessionárias falam sobre isso? Eu como mecânico, né, trabalhei na Triumph 2 anos, então eu já tive outras duas Kawasaki, né? Eu acho errada essa postura da Kawasaki, de exigir a revisão a cada 3.000 km. Nas Ninjinhas também é assim. Eles falam que é por conta do combustível e tal, mas tem outros países que usam combustível muito parecido com o nosso e a revisão é de 6 em 6.000 km, como a Índia, por exemplo. Então, e agora, ainda mais agora que aumentou a octanagem do nosso combustível, né? Então não tem, essa desculpa de combustível nunca colou. Realmente é uma estratégia equivocada da Kawasaki, eu acho que isso é negativo, acaba afastando algumas pessoas, né? Principalmente depois do período de garantia. Então eu acho que é uma postura errada da Kawasaki, eles tinham que revisar isso aí. Eu não sou contra trocar o óleo a cada 3.000 km. Todas as minhas motos, na Versys 650, na R6N, eu sempre troquei o óleo a cada 3.000. Só que uma coisa é você trocar o óleo, a outra coisa é ter uma revisão. Então essas revisões a cada 3.000 km acaba aumentando o custo de manutenção sem ter necessidade, né? Então eu acho que esse é um ponto negativo, assim, uma coisa que a Kawasaki precisava rever nesse modelo. Certo, e a Kawasaki já justificou isso para você? Eu já mandei e-mail para a Kawasaki e não obtive resposta, e nas concessionárias eles falam que é porque o motor gira muito, que é um motor muito girador. Então, às vezes nas Ninjinhas, na Z, talvez até dê para levar isso em consideração. Mas nas Versys esse não é o perfil do usuário, né? É o pessoal que vai andar mais em estrada, o pessoal que não vai andar ali com 12.000 RPM o tempo todo. Então eu acho que não tem necessidade de você ter tanto cuidado assim com a moto, né? A desculpa é essa, que é um motor que gira muito com essa questão do combustível, então por isso que eles adotam essa periodicidade. Certo, é uma coisa que fica no ar, né? Eu imaginei mesmo que você traria alguma coisa relacionada a isso, que o fabricante deixa meio que no ar, né? Sim, essa questão. Eles não são... Porque eu acho que sim, não tem um argumento pesado para eles poderem falar, não, é por causa disso. Se tivesse, eles falariam, mas não tem. Então eu acho que é só uma opção equivocada, uma escolha equivocada que a Kawasaki fez. Justo. E em outros países tem periodicidade, tem lugar que é de 6 em 6.000 km e tem lugar que é de 12 em 12.000 km. Então, claro que a condição climática varia. Lugares, você fala, outros países. Outros países, sim. Então a condição climática ela acaba influenciando, né? Países bem mais frios, potencialmente o motor vai ser menos exigido, mas eu não acho que essa discrepância seja tão grande assim para você ter 4 vezes mais revisões do que em países frios, por exemplo. Pessoal, é um consenso que isso é um ponto negativo forte da moto, né? Isso encarece, isso faz com que você tenha que gastar mais tempo com a moto em revisão, e quando você não tem concessionária nessa cidade, pior ainda.
Então é um fato, é um consenso que isso é um fato negativo. E tá aí a experiência do Patrick com relação a isso. Eu acho que ninguém... Se alguém tiver alguma informação melhor aí para nos convencer que isso é legal, por favor. Que a gente ainda não está convencido, né? O Patrick já está com a moto aí há mais tempo, continua sem estar convencido com relação a isso, né? Vamos para o segundo ponto de hate da moto, que é a questão do banco. E eu acho que isso tem um fundo de verdade, sim, de fundamento. Porque de fato o banco original ele é duro. O banco ele é bem ruim mesmo. Eu costumo até brincar que eu acho que os japoneses eles são acostumados a sentar no chão pra comer, pra fazer aquelas cerimônias lá. Então o banco original é maravilha. Acaba que não sofre, né? Então acho que pode ser isso. Mas realmente, eu tô com o banco original ainda, porque não tive a condição, não tive a coragem de gastar os 600, 700 reais, que nem sei se tá só isso hoje. 650 eu paguei. 750 pra comprar um banco do Pedrinho. Então assim, eu tenho as almofadas gel quando eu vou pegar a estrada. Mas aí no dia a dia eu ando com o banco original mesmo. E é um ponto negativo sim, não tenho o que falar, não tenho o que fazer. Tem uns países que tem o banco Comfort para ela. Você compra como acessório, você já tira a moto com um banco diferente. Mas aqui pro Brasil não tem nem banco Low, nem banco High, nem banco Comfort. Então, questão de acessório da Kawasaki aqui no Brasil, a gente é mais limitado. O custo fica muito alto, eles acabam optando por nem trazer. Tá, só trazer uma questão de experiência minha. O banco do Pedrinho para Versys é até barato, eu digamos. Não tô dizendo que 600 reais não é nada. Mas o banco da CB500X é 1.200 reais. É o dobro praticamente. Então lá eu não tive coragem. Aqui eu já pus. Então é caro sim, né? 650. Mas vale a pena, vale a pena. Vale a pena, né? Então assim, é um consenso também, né? Que o banco original ele é duro. Sim. Mas quero trazer uma ressalva, pessoal, que pro dia a dia, eu usei uma semana o banco original pro dia a dia. Eu não senti desconforto nenhum. Não, o desconforto só vai vir ali depois de 2 horas na estrada, mais ou menos. Então seria mais pra isso, né? Se você pretende viajar, acho que vale a pena. Pra quem vai fazer viagens curtas aí, de 100, 200 quilômetros, pra mim não tem necessidade, só pra quem quer viajar mais mesmo. Então assim, o banco, apesar dele ser duro, ele não é lixo também, não é inutilizável. Então dependendo da sua proposta, do seu uso, a coisa pode funcionar para você, sem que você tenha que gastar com isso, né? E vamos só tem tema polêmico aqui. Essa moto é polêmica, né? Mas vamos para outro tema polêmico aqui. Qual que é a sua opinião, Patrick, na questão de a gente ter um motor com projeto esportivo e uma moto aventureira e uma moto trail? Eu particularmente, eu gosto da proposta, eu gosto muito do funcionamento desse motor desde a época da Ninjin e da Z. Eu acho que é um motor muito gostoso de andar. E quando saiu a Versys, por já conhecer a moto, por já conhecer a Ninja e a Z, eu sabia que era um motor que aguentaria a proposta, que daria para você fazer tudo. Claro que no off-road pode ter um ponto negativo ali, né, um downside, mas como eu sempre falo, na questão do off-road o limite sempre sou eu. Nunca foi a moto. Tudo que eu já quis fazer com a moto, inclusive que eu olhei assim e falei não vou, a moto foi, sem problema nenhum. Então eu acho que ele é um motor muito competente para essa proposta. Não é o ideal, mas ele é muito competente. Então tem muita gente que fala assim, às vezes sem saber, às vezes sem ter noção, às vezes sem entender como que tem que andar com o motor, né? E eu acho que você vai falar do torque já, né? Então eu vou... Pode ficar à vontade, pode falar o que você acha que você precisa. O pessoal sempre fala, mas a moto tem pouco torque, a moto tem pouco torque em baixa. Então isso é muito relativo, sabe? Tem que ver a experiência que a pessoa tem para ver se o que ela está falando realmente tem embasamento, né? Porque às vezes a pessoa não conhece, não entende, nunca andou e só está replicando aquilo que é semeado na internet, né? E eu não acho que a moto tenha pouco torque em baixa. Claro que ela não é uma moto torcuda, igual comparar com as minhas 650. Claro. Ela não é uma moto torcuda, só que ela é uma moto extremamente competente. Eu sou uma pessoa pesada, eu peso quase 100 quilos, como eu falei, ando com garupa, ando com a esposa. E em subidas, passar lombada, subidona, tal, a moto sempre em quinta marcha ali, sem dar cabeçada, sempre linear, sempre estável. Eu acho que ela, questão de vibração, questão de suavidade para você andar, ela é mais suave do que a Versys 650. Isso é interessante, pessoal. Claro que a embreagem deslizante tem a ver, né, com a questão de redução e tudo mais, isso traz um conforto para o garupa, principalmente. Só que o torque dela, a linearidade do motor, ela é muito mais gostosa do que uma moto torcuda, porque a moto torcuda, ela vai ter força para empurrar, só que se você tiver com uma marcha alta em baixa velocidade, tipo assim, eu tô em sexta a 40 por hora com a Versys 650.
Se eu der mão, ela vai dar... Ela engasga tudo. Exatamente, ela vai dar aquelas cabeçadas, né? E essa moto não, ela é muito linear, parece um 4 cilindros, né? Por ela ter o curso do pistão bem baixo, bem pouco. Ela acaba engasgando menos. Exatamente, ela engasga bem menos. Tá, e só para complementar com a ideia, para quem não entende, para quem não entendeu essa questão de motor esportivo, uma moto trail, o que quer dizer isso? É que o motor da Versys 300, ele prioriza torque e potência em giros altos. Isso. Então ele é um motor que limita lá no 12.000, 13.000 rotações por minuto, comparado a um motor de uma CB500X, por exemplo, limita com 9.000, a grande maioria das motos limita com 9.000. Então é um motor girador de alto giro, e para você desempenhar o máximo que o motor pode dar é lá em cima, giro alto. Então isso é foco de crítica de algumas pessoas, porque o uso urbano e off-road a gente acaba não estando num giro lá em cima, então a moto ela fica um pouco mais fraca. Mas resumindo a ideia, deu para perceber pela experiência dele que apesar dela ser ela perdeu um pouco em baixas rotações, não é uma moto chata, uma moto fraca, Exato. uma moto que te faz passar raiva, não é? Entendeu? Então, na minha opinião, ela ganha versatilidade. Eu prefiro o motor 300 da Versys que o motor 300 XRE. Com certeza. Que tem mais torque e potência em baixa, mas na hora que você precisa na rodovia, ele não te entrega. Aqui ele peca um pouquinho em baixa, no urbano e no off, mas na hora da rodovia ele te entrega, assim, lindamente. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar do off, principalmente para quem não tem muita experiência, que é o meu caso, esse motor, por conta dessa linearidade, ele traz bastante segurança. Você não tem aquela coisa da moto ficar saindo de traseira. Claro que é legal, né? Você vê os vídeos. É manso, né? Uma moto mansa. Exato, é uma moto muito confiável, te passa muita confiança para quem tá começando no off-road. Então esse eu acho que para mim, por enquanto, é um ponto positivo. Pode ser que depois eu sinta falta de torque, pode ser que eu sinta falta de, talvez até mesmo de potência em baixas rotações, no off, né? Mas para quem tá começando, eu acho que é uma coisa positiva. É uma moto que não vai te trazer problema. Pessoal, eu acho interessante porque eu acho que se você conversar com proprietários de Versys 300, eu acho que muitos deles vão falar para vocês que gostam desse tipo de motor, porque ele se torna mais versátil ainda. Normalmente a pessoa que tá vendo de fora encara isso como um ponto negativo, mas quem já tem a moto e já tá usando acaba encarando isso como um ponto positivo. Então assim, pessoal, no geral esse motor acaba sendo mais positivo do que negativo, na nossa opinião, né? Sim. Vamos para outro, só polêmica essa moto, né? Só polêmica. Vamos para outro tema, que é a questão do consumo de combustível. Pessoal, quem tem uma certa maturidade mais com motores e engenharia sabe que não existe almoço grátis. Exato. Se a gente tem um motor pequeno que entrega muito para o tamanho que ele tem, de algum lugar ele vai cobrar, né? E aí a gente entra na questão de consumo de combustível. Patrick, quais têm sido as suas médias e qual a sua opinião sobre isso? A minha média, desde a primeira revisão até hoje, sempre ficou ali na casa dos 23 a 24. Isso assim, somando tudo, estrada, cidade, off-road. Claro que em cada um dos ambientes ela vai fazer uma média diferente, né? No off-road ela faz uns 26, 27, na estrada ela faz uns 22 e na cidade ela faz uns 24. Sempre dentro dessa faixa aí. Tá, e na sua opinião, você acha que é uma moto beberrona? Você acha que é uma moto... enfim, qual que é a sua opinião sobre esses números aí? Eu não acho que ela seja uma moto beberrona. Ela definitivamente não é uma moto econômica. Mas ela não é uma moto beberrona, na minha opinião. Por exemplo, quando eu tava com a NMAX 160, ela fazia 32. Aí de 32 para 24, o tanto que essa moto anda a mais, o desempenho que ela tem, eu acho que é completamente normal o consumo dela. Claro que a NMAX também não é uma moto econômica, né? Mas tem muito a ver também com a questão do jeito que a pessoa acelera, do jeito que a pessoa toca. Esse motor chama pra você... Exatamente, ele é um motor que prioriza altas rotações e ele instiga você a andar em alta. Então, naturalmente, você acaba andando um pouco mais forte. É o que eu sempre falo, o pessoal fala, mas a minha moto tal faz 30 km por litro, faz 29 km por litro. Mas se eu andar a 90 por hora na estrada, ela faz 29. Faz. Eu já fiz essa média. Só que você não consegue andar a 90 por hora. Você sempre vai querer andar, porque tem aquela coisa da rotação ideal da moto, né? Aonde que a moto fica confortável, não a gente, mas aonde que o motor fica mais suave, fica mais liso. Que no caso da Versys é ali de 100 a 115 por hora mais ou menos. E nessa tocada aí ela vai fazer uns 24 na estrada sozinho. Então, pra mim, pelo que eu esperava, vendo os meus amigos de Z300, de MT-03, de Ninjinha, eu falei assim, se fizer mais que 20... Pra mim tava bom. Então ela fazendo 24, eu não tenho do que reclamar. Mas ainda assim,
A gente tem que entender, como você falou, essa frase "não existe almoço grátis" é perfeita, né? Um motor pequeno, que entrega 40 cavalos, então vai cobrar, né? Você vai ter que pagar esses 40 cavalos, vão ter que ser cobrados. Então, para resumir, você acha que você está satisfeito com o consumo dela? Sim. Pelo que ela propõe. Exatamente, não acho que ela seja bebê Honda. Bebê Honda para mim seria se esse motor fizesse 18. Aí não dá. Exato. Aí eu falaria, não. Ainda assim, eu não venderia a moto por causa disso, se ela fizesse 18. Pro tanto que ela anda, pro desempenho que ela tem. Só que aí eu falaria, não, essa moto é bebê Honda, essa moto bebe mesmo, igual a NMAX bebe. Mas 24 pra mim eu acho que é um número razoável. Porque se você pegar aí uma Twister 250, daquelas carburadas, ela fazia isso. Então, eu não acho que seja uma moto bebê Honda, não. A grande questão, pessoal, que vocês têm que entender é que aqui a gente tem um motor com um desempenho acima da média para os motores dessa categoria, né, de 300 cilindradas. É um motor leve e que te entrega praticamente lado a lado com uma moto com a CB, por exemplo, Sim. CB500. Então, um motor leve, você acaba perdendo no consumo um pouco, mas é um motor leve. Na hora que você vai manobrar a moto parada, você sente na sua perna, entendeu? Então, você está carregando menos peso para um motor que te entrega mais. Isso. Né? Então, resumindo a ideia, não existe almoço grátis. Eu também concordo com a opinião do Patrick. Eu não acho que ela seja uma moto bebê Honda, mas ela é de fato uma moto menos eficiente comparada às concorrentes. Mas as concorrentes não entregam o desempenho que ela entrega, né? Então, para resumir a ideia, acho que ficou bem claro aí essa questão de consumo de combustível. Patrick, conta pra gente, que problemas que você teve com a moto, se ela tá na garantia ainda, se você já precisou usar a garantia e coisas relacionadas assim. Conta pra gente. A minha, no caso, ela era um ano só de garantia, nas 2018, né? Agora são 2 anos de garantia, então a minha já saiu da garantia. Eu tive problemas pontuais e muita gente nem levaria isso em consideração. Umidade no painel, mas assim, coisa microscópica mesmo, só porque eu sou uma pessoa bem exigente, bem chata. Teve uma umidade no painel e a oxidação nos pesos de guidão. Isso também pode ser por questão de ácido úrico e tudo mais, né? Mas existiu uma oxidação nos pesos. Pra quem não sabe, peso de guidão é isso aqui, ó. Isso, a pontinha ali, que ela é de alumínio anodizado, né? E ela tinha uma oxidação e a pintura parecia que estava descascando. Aí eu fui na concessionária, quando eu fui fazer antes de fazer a revisão dos 12 mil quilômetros, eu comentei, a moça tirou foto lá, passou o processo de garantia, aprovaram a garantia, as peças chegaram aí em mais ou menos uma semana. Quando eu levei a moto para fazer a revisão, foi trocado tudo na revisão e hoje está tudo 100% perfeito. Então, os poucos problemas que ela apresentou foi coisa pequenas coisas, detalhes mesmo. E a Kawasaki resolveu prontamente, sem problema nenhum. Tá. Pessoal, uma outra coisa que eu queria comentar, que é uma questão bem útil, que é a questão de libras no pneu, né? Quem me acompanha no canal sabe que eu sou a favor de que nem sempre o que está no manual é o que faz sentido, né, pro seu uso. E eu quero perguntar pro Patrick, aqui a gente tem pneus simples, né? Ele tá com o pneu original ainda, que é o Pirelli MT-60. Então é um pneu simples, não é bicomposto, não é radial, não é essas coisas, pneus mais elaborados, com né? Câmara. Isso, é um pneu com câmara. Então é um pneu de uso misto e tradicional, né? Digamos assim. E quantas libras você usa? Qual a sua experiência com isso? Eu uso o que está no manual, na né? balança, mesmo, no manual. Porque para o uso mais rodoviário, eu sempre ando com garupa, então dificilmente eu vou fazer um uso mais esportivo, querer andar mais forte, até porque esse pneu também não é para isso, né? Não dá para ficar se arriscando. E quando eu vou pro off-road, eu uso aí 2, 3 libras a menos, para dar uma amortecida também um pouco melhor. Isso tudo sempre frio, né? Tá. Mas eu confesso que às vezes eu sou um pouco relapso na questão de calibragem, então por isso que meus pneus acabam durando um pouco menos. Eu nunca ando com ele muito murcho, mas eu não faço a calibragem toda semana como seria o correto a se fazer, né? Se fizer tudo certinho, acredito que ele vai chegar aí nos 20 mil quilômetros, dependendo. Tá, e na sua opinião, as libras que vem sugerindo no manual para o seu uso, para o seu peso, você acha que te atendeu bem? Eu acho que é tranquilo. Tá, legal. Eu não acho que ele fica nem muito duro, nem muito pesado para você manobrar. Adianto vocês que eu tenho testado e usado também com o mesmo número que o manual pede. Não sei ainda se eu vou mudar isso, então eu vou contando para vocês aí sem dúvida. Patrick, que tipo de gasolina que você usa? Gasolina comum, aditivada, Podium, enfim? Eu sempre uso única e exclusivamente gasolina aditivada. Certo. Isso em todas as minhas motos, porque eu trabalhei como mecânico, né? Eu tenho uma opinião bem formada
sobre essa questão de combustível, mas nesses motores Kawasaki eu tenho certeza que utilizar única e exclusivamente gasolina aditivada vai ser a melhor maneira de certo, você então manter. você prefere usar a gasolina aditivada. Tem gente que gosta de colocar gasolina comum e colocar por si só o aditivo, né? Porque é questão de confiabilidade do posto e tudo mais. Mas eu nunca tive problema com a V-Power, não sei se pode falar, mas eu sempre tive muitos resultados positivos com a V-Power. Então, eu uso praticamente exclusivamente ela, a menos que não tenha na estrada. Aí eu utilizo outra aditivada. Jamais posto sem bandeira. Entendi. Então você gosta de escolher bem a gasolina que você vai pôr e gosta de usar a gasolina aditivada. Sim. Você acha que isso tem alguma interferência? Você fez algum tipo de teste com gasolina comum ou não? Você só tem experiência com aditivada? Questão de desempenho, de consumo, não tem diferença prática, sabe? É muito difícil você conseguir perceber isso no dia a dia, porque tem muito efeito placebo envolvido. Questão climática afeta demais sem dúvida o funcionamento da moto. Então é muito difícil a gente conseguir testar isso no dia a dia. A questão da gasolina aditivada é de manutenção do motor a longo prazo. Da parte de injeção, da parte do TBI, da parte até mesmo de carbonização ali nas válvulas, no cilindro. Então é por isso que eu só uso gasolina aditivada. Certo. Mas questão de consumo ou de desempenho, falar que a moto anda mais e tal, isso aí eu acredito que não faça diferença. Se você estudar sobre isso, vocês vão entender que na teoria não é para dar diferença. Sim. Mesmo. Se na teoria não é para dar, na prática pior ainda. Inclusive com a Podium. Tem gente que aí você vai ver nos fóruns, nas páginas lá, o pessoal vai falar, não, eu uso Podium. Galera, motor com baixa taxa de compressão, você usar Podium é jogar dinheiro fora. É mesmo. Então, assim, o que eu recomendo, claro que cada um faz o que quer, cada um sabe como cuida das suas coisas, mas o que eu sempre recomendo, mesmo na época que eu trabalhava lá na Triumph, é sempre gasolina aditivada. Show. Aqui, pessoal, ele tá contando a experiência dele, que ele gosta de fazer, tá? Não significa que isso aqui é uma verdade absoluta. Sim. E etc. É uma entrevista do Patrick, ele tá contando o que ele faz com a Versys dele, beleza? Conta pra gente, Patrick, qual que é a sua opinião do pós-venda da Kawasaki? Você gosta, não gosta, teve problemas? Eu gosto bastante do pós-venda da Kawasaki, sempre fui muito bem tratado. Explica pro pessoal o que é pós-venda, pode ter gente que não sabe. O pós-venda, às vezes o pessoal vai falar assim, é o preço quanto que você comprou e por quanto que você vai vender. Não é isso, galera. O pós-venda vai ser o atendimento, questão de revisão, questão de reposição de peça, questão de garantia. Esse é o serviço de pós-venda de uma concessionária. E na Kawasaki, galera, eu não tenho do que reclamar. Essa moto praticamente não teve problemas, né? Na ER6N eu não tive nada de problema, 45 mil quilômetros, nunca aconteceu nada. Na Versys aconteceu algumas coisinhas, mas a fábrica e a concessionária, né, sempre resolveram prontamente, muito rápido. Então eu não tenho do que reclamar. A garantia é muito boa, a questão de assistência. No meu caso, eu não sei como é que tá aqui em Campinas, mas acredito que deve ser o mesmo padrão também. Deu um problema na sua moto, aconteceu alguma coisa, o pessoal vai buscar, leva na concessionária. Então, isso não tem custo nenhum, esse serviço de leve e trás. Então, já é um atendimento mais premium mesmo, né? É bem diferente do atendimento que a gente tem na Honda, na Yamaha, por exemplo. Então, eu gosto bastante, nunca tive problema nenhum com pós-venda da Kawasaki. Legal, muito bom essa opinião, porque como é uma área mais premium, como você mesmo falou, algumas pessoas têm uma certa dificuldade de aceitar no sentido assim, não vou ter peça nunca, vai ser um absurdo de caro. Eu acho que acaba agregando valor sim, por ser uma marca um pouco mais premium, sim, né? Obviamente, não tem almoço grátis também, né? Mas aqui vai a experiência do Patrick nessa questão de que ele é satisfeito, né? Ele sim. Gosta do E uma coisa que eu acho que vale a pena frisar nessa questão do pós-venda, galera, de 300 cilindradas para cima, questão de reposição, questão de problema, vai ser os mesmos. Não importa se você tem uma Honda ou uma Yamaha, nessa faixa de cilindrada não tem peça pronta entrega. O cara não vai ter, se você... Tem menos pessoas, né? Usando, sim, menos mercado. Se você bater sua CB500, sua CBR600, nunca vai ter um paralama lá no estoque para você trocar. Então, dessa cilindrada para cima, você tem que ter a noção, você tem que ter o conhecimento de que se precisar de alguma peça específica, vai ter o tempo de entrega dessa peça. Mas na Kawasaki sempre fui muito bem atendido. Então, assim, tempo de espera nunca passou de 10 dias, por exemplo. Sempre foi muito rápido, na minha visão, né? Eu, como já trabalhei na Triumph, sei que em outras marcas você pode esperar bem mais com essa questão de reposição de peça. Isso que eu ia te perguntar agora, que é uma outra questão que o pessoal tem receio da marca,
que é essa questão de, muitas pessoas comentaram no meu canal, se você já tinha problemas com peça da Honda, imagine com a Kawasaki. Então, na sua opinião, pelo que ele já comentou, não é bem assim. Não. É uma marca que acaba atendendo, sim, eu acho que até, não sei, até no mesmo nível, né? Mas de forma semelhante, eu diria. Eu até falo pra você, é que eu tive experiências negativas com a Honda. A impressão que eu tenho é que a Kawasaki quer resolver mais rápido. Entendi. Então, se não tiver peça aqui, vai pegar do outro concessionário. Se não tiver no centro de distribuição, vai trazer da fábrica. Então parece que eles agilizam, sabe? Entendi. Coisa que não acontece em outras marcas. Então eu acho assim que a questão de reposição de peça, isso aí é argumento de... Eu não sei, é argumento de gente antiga, que tem aquela coisa de comparar YBR com CG. Falar, a peça de Titan tem até na padaria. Mas, não é disso que a gente está falando. Então, naturalmente, se você precisar de peça, se você precisar de reposição, pode ser Honda, pode ser Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Triumph, BMW, vai demorar um pouco mais. Não tem peça disso na padaria de nenhuma marca. Sem dúvida. Então ficou claro que não é bem assim, né? A Kawasaki acaba atendendo de forma satisfatória, na opinião do Patrick. Eu ainda não usei isso, né? Mas na opinião do Patrick, a Kawasaki tem atendido ele de forma satisfatória, né? Uma outra coisa que eu sempre gosto de considerar, Patrick, é a questão de vibração do motor, principalmente para quem viaja. Isso faz toda a diferença no conforto, né? E aqui a gente tem um motor 300 cilindradas, bicilíndrico, né? Que já teoricamente vibra menos, mas ele é um motor girador, né? De alto giro. Na sua opinião, ele é um motor que vibra muito? Eu acho que para um bicilíndrico a vibração dele é expressiva. Eu acho que poderia ser um motor mais suave. Eu acho que a própria arquitetura do motor, o funcionamento do motor, como ele vai trabalhar em rotações mais altas, né? Você vai estar na velocidade cruzeiro ali, você sempre vai estar acima dos 8.000 RPM. A vibração dele é expressiva. Só que assim, tem aquela questão questão mais técnica, né? Da intensidade vezes a frequência da vibração. Ele é um motor que vibra com uma frequência bem alta, só que a intensidade é baixa. Então, na média, se você for pegar o tanto que ela incomoda, eu acredito que ela incomode menos do que a Versys 650, por exemplo. Isso é interessante, hein, pessoal? Então, assim, ela vibra. Eu achei bizarra essa percepção dele. É um motor bicilíndrico que todos eles vibram, só que vai diferir. Outra coisa também, a própria fixação no quadro, tipo de coxim, tudo isso vai ser diferente. Mas a vibração no guidão é maior do que na Versys 650. Mas a vibração nas pedaleiras é bem menor. Porque na Versys 650 tem coxim nos raios. Aqui é fixado direto, né? Então, eu acho que assim, se for pegar na média, eu acho que ela é uma moto até mais confortável do que a Versys 650. Interessante. Na questão de vibração. Isso. Interessante essa questão de vibração. E comparado... É o que eu ia falar também, Patrick. Por ela ser um motor bicilíndrico, eu acho que ele tem uma vibração um pouco mais expressiva. Mas eu não usei ainda de forma expressiva, viajei longas distâncias. Mas ele vibra um pouco mais, mas não incomoda. Exato. Ele não tem me incomodado. Sim. Né? Para algumas pessoas ele até é ótimo em nível de vibração. Eu acho que ele não é... a gente não pode considerar que é um motor absurdamente que incomoda e que vibra demais. Não sei se você concorda comigo. Com certeza. É que a questão do bicilíndrico é assim, você vai sentir a vibração o tempo todo. Mas não vai ser aquela vibração que vai te incomodar, que vai te atrapalhar, que vai te deixar dolorido, como numa XT, numa Teneré 660, por exemplo. Uma XRE 300. Exato. A gente fica dormente. Exatamente. Você não fica com a mão dormente em momento nenhum. Você sente a vibração, mas não é aquela coisa que vai te atrapalhar na sua viagem. Legal. Isso é um ponto muito, muito positivo, muito interessante. Como eu falei, eu gosto sempre de considerar isso na hora de escolher a moto. Patrick, uma coisa que me incomodou um pouco nessa moto é a dificuldade de enfiar a chave na fechadura, seja nos baús laterais e seja na ignição da moto. Certo. A chave da CB, que é a minha referência, a última referência, a ponta da chave é aquela quadrada, sabe? Sim, então sim. A fechadura é um pouco diferente ali, a tampinha que fecha, né, quando você tira a chave. E da CB entra muito macio. Quando eu vim pra essa, eu senti essa dificuldade de enfiar a chave. Eu já lubrifiquei, melhorou sim, mas não é tão fluido. Você teve essa percepção? Foi algo que te incomodou? Com certeza, não é só uma percepção. Essa história das chaves das Kawasaki ser mais duras, de dar problema, isso aí vem lá das Ninja dos anos 90.
o pessoal já reclamava disso. E assim, não resolveram até hoje. Então assim, tem que sempre manter lubrificado, pingar ali uma gotinha de WD-40 ou de óleo Singer. Sempre tem que deixar bem lubrificadinho, porque ela já é mais dura e se você não der manutenção pode dar problema. Então é um ponto que tem que cuidar. Isso desde lá de trás, a Kawasaki sempre teve essa fama. Gente que quebrou a chave tentando abrir a tampa do tanque de combustíveis. O tanque também não é muito bom, não. Isso, então é uma característica. Não vai dar problema se cuidar, mas ela tem esse probleminha assim. Então, essa percepção, eu fiquei muito, nossa, eu não tava conseguindo enfiar a chave, né? Agora você vai pegar no jeito e tal. Mas é interessante isso, porque são pequenos detalhes, né? Que às vezes, na hora de é uma coisa interessante que eu nunca tinha falado no canal. É coisa que, tipo, eu já escutei motociclista das antigas reclamando. Já vi casos da gente sair pra dar rolê, o cara vai tentar abrir a tampa do combustível ali, o cara vai meio ogrão, né? O cara vai querer ir na força. Quebra tudo. E quebra mesmo. Aí quebrou, galera, aí é aquela coisa. Manda vir a chave reserva, se não tiver, já era. Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado, sim. Não, se você cuidar, não estraga. Mas tem que cuidar. É uma característica negativa, sim. Legal. Um outro tema que é muito relevante, que na minha opinião, que é a questão do tanto de calor que o motor passa para o seu corpo, principalmente para nossas pernas, né, nossas canelas. O motor da Versys 300, na minha opinião, ele poderia ser um pouco mais eficiente na questão de troca de calor, porque ele acaba passando um pouco de calor para as pernas. Mas aqui é a opinião do Patrick. Patrick, na sua opinião, o calor do motor da Versys, ele te incomoda? Não, pra ser sincero, mesmo em dias mais quentes, eu nunca ando de bermuda, né? Mesmo em dias mais quentes, o motor da Versys nunca me incomodou. A única vez que eu senti o motor mais quente mesmo, que eu percebi o motor mais quente, foi uma vez fazendo um off-road mais pesado. Aí como tava em baixas velocidades, né? Pouco ar circulando no radiador, aí eu senti, não chegou a incomodar, não chegou a atrapalhar, mas eu senti bastante o calor nas pernas. Mas novamente é uma questão de referência, né? Então dependendo da moto que a pessoa tinha, dependendo das motos que a pessoa andava, isso aí pode ser perceptível, como pode ser positivo ou pode ser negativo. No meu caso, para as motos que eu andava, eu acho que é bem positivo, sabe? Eu não acho que ela seja uma moto que rode quente, eu não acho que ela jogue muito vento quente nas pernas, mas na minha opinião, né? Se você for andar de Tiger 800, aí de Tiger 1200, aí... Ou uma Harley. Uma Harley. Aí... aí você vai vir aqui e vai achar que tá no céu. Exatamente, vai achar que tem ar-condicionado. Isso, essa percepção que ele falou, eu achei muito legal, porque a minha percepção é da CB. Certo. E ela passa menos, você praticamente não sente. Sim. Então por isso que pra mim veio um ponto negativo. Mas na sua percepção não é, da sua referência de outras motos. Mas que nem você falou, a questão da eficiência energética está diretamente relacionada à arquitetura de motor e ao funcionamento do motor. Então, naturalmente, ele vai perder mesmo, né, a eficiência em forma de calor. Sem dúvida. Então, é uma característica do Se tá girando mais, tá pegando mais fogo, tá girando mais calor. Sim, e até lá eu vou gravar um vídeo mais pra frente, falando dessa questão de arquitetura de motor, falando da física envolvida, por que o motor de pistãozão tem mais potência, um pistão de mais curso tem mais torque, e o que isso envolve aí na dissipação de calor. O projeto da moto sempre influencia no que ela entrega, né? Então, vamos lá, um tema bastante relevante também é a questão de como é uma moto aventureira. Em algum momento a gente vai fazer turismo com essa moto, né? Você é casado, você roda com a sua esposa. Conta pra gente a opinião dela. A garupa dessa moto é boa, é ruim? O que ela tem de boa, o que ela tem de ruim? A minha esposa, eu sempre pego nessa questão da referência, né? Ela não tem tanta referência porque desde que a gente tá junto, eu tive duas motos. A Versys 650, que é muito confortável, e a NMAX eu mexi no banco também. Então era bem confortável, apesar da suspensão horrível. A questão do banco, ela reclama. Eu acho que assim, na parte de trás ele dá uma estreitada, né? Claro que vai variar aí do biotipo da pessoa, mas a minha esposa, ela é magrinha. E no banco traseiro ali, ela não é muito confortável. Dá pra viajar, dá pra pegar a estrada, mas que nem eu falei, eu tenho as almofadas de gel. Quando eu vou pegar a estrada com ela, coloco a almofada de gel ali no banco do garupa, pra não ter esse problema. Porque até no dia a dia, se você for pegar aí um trecho um pouco mais demorado, um pouco mais de meia hora de trânsito aí, você vai pegar trânsito pesado e tal, ela reclama assim. A reclamação que a gente tem é a reclamação que ela tem. Então não é... Tá, ela reclama do banco. Sim, do banco, apenas do banco. Tá. E a pedaleira, ela reclama de às vezes dor no joelho, vibração na pedaleira? Não reclama. Talvez por conta da NMAX ter uma posição bem ruim, né? Mas quando ela pegou a questão da posição da pedaleira ali não é um ponto negativo. Dá pra melhorar. Eu tinha até um esqueminha pra
para melhorar a posição, para ela conseguir esticar a perna, porque a gente que está pilotando, principalmente na minha moto, que tem a pedaleira avançada, você consegue ficar variando a posição e isso faz com que você demore bem mais a cansar, né? Aí o garupa vai ficar o tempo todo na mesma posição ali, acaba cansando mais rápido, né? Então, galera, ó, quem anda com garupa aí, pega um hotelzinho legal no final da viagem, paga um restaurante legal para patroa, porque elas sofrem bem mais. Sem dúvida, a garupa é uma posição mais desconfortável. No geral, a gente pode resumir essa ideia: motos aventureiras, motos trails, elas têm uma das melhores posições das garupas, né? Sim, mas o banco, a maioria das motos com banco original não é decente para garupa, né? Não sei se pegar essas motos aí, GS 1200, as Tigers provavelmente. Mas é daquela questão de referência. Às vezes tem a pessoa que a primeira moto que foi pegar a estrada foi uma GS. No caso da minha esposa mesmo, o primeiro rolê que ela deu de moto foi daqui para Londrina, quase 600 km na Versys 650. O banco da Versys é excelente. É mesmo. Mas para ela foi sofrida a viagem. Ela ficou muito dolorida e tal, mas porque não tinha costume, porque não tinha referência, porque não era acostumada, né? Então tudo tem essa questão aí. Às vezes uma pessoa que não é acostumada a andar de moto vai subir numa GS 1200 e vai falar: nossa, fiquei cansada, o banco é duro, é desconfortável. Mas vai pegar uma Titanzinha. E na sua opinião, se trocar o banco, tipo, pôr um banco do Pedrinho, você acha que a sua esposa estaria melhor atendida? Com certeza. Porque aí tem a questão da maciez do banco, que vai trazer um conforto bem maior, e ele é mais alto também, né? Então ele estando mais alto, a perna vai ficar menos flexionada, e isso ajuda bastante. O bom da Versys é que ela é uma moto bem estreita, tanto pra gente que pilota quanto pro garupa, consegue deixar, não fica com os joelhos para fora, né? Isso também faz a pessoa cansar mais devagar. Legal. Então, para resumir, não é ideal, né? Mas é ajustável, né? Na sua opinião aí. Não, e é prático, né? No dia a dia e tal, não vai ser isso que vai... Não é um ponto negativo da moto. E aí na estrada, realmente, não só na Versys, mas como muitas outras motos, você vai ter que fazer uma adaptação ali para deixar confortável pro garoto. Não é que é um ponto negativo da Versys, eu diria. Porque muitas horas em cima não adianta. A moto é desconfortável. Não é conforto igual o carro, é só no carro. Então é um assunto polêmico, porque às vezes até motos que tem moral de ter bancos bons, originais, como por exemplo da Versys 650, incomoda, que é o relato que você deu da sua esposa na viagem que vocês fizeram. Certeza. Então a referência, e até eu já comentei sobre isso no canal, o condicionamento físico da pessoa, o peso da pessoa, enfim, tudo isso tem uma certa relevância na opinião do banco, né? Então ficou aqui a opinião da esposa do Patrick, que ele acaba incomodando também em longas horas em cima, né? Certo. E para finalizar, eu quero te perguntar a última coisa da questão da bolha. A Versys 300, ela tem uma bolha até significativa, não é simples meramente ilustrativo como em algumas motos, né? Conta pra gente, Patrick, a sua altura e se você tem esse problema de turbulência no capacete. Eu tenho 1,85 e tem bastante turbulência no capacete. Eu acho que talvez eu tenha um pouco menos que as pessoas, porque eu acho que talvez o vento pega um pouco mais para baixo, né? E o meu capacete ele é bem aerodinâmico, então por isso que eu não mexi na bolha ainda. Mas eu acho sim que a bolha ela tem um tamanho ok, só que ela podia ter um design melhor, ela podia ter uma aerodinâmica melhor para não ser turbulenta. Se essa bolha não fosse turbulenta, para mim tava ótimo, porque não precisa cobrir a altura, não precisa ser um para-brisa, né? Que vai te livrar 100% do vento no rosto. O problema é que ela é uma bolha turbulenta. Então, para praticamente todas as alturas, seja para quem é mais alto, seja para quem, a não ser que a pessoa seja baixinho mesmo, é menos de 1,70 m, aí a bolha eu acho que vai resolver. Agora, para quem tem mais de 1,70 m, vai ter que fazer alguma coisa para melhorar a turbulência e a incidência de vento no capacete. Legal, e é esperado, porque é uma bolha até grande, mas também não é... E ela é uma bolha, igual o Patrick falou, ela não é muito aerodinâmica, ela é retona, não tem ajuste de angulação nem de altura. Então é um ponto, assim, não acho que ela é lixo e desprezível, mas ela tem aspectos a serem melhorados, né? Sim, com certeza. E associado à experiência do Patrick, eu tenho 1,77 de altura e eu já coloquei um defletor na minha. E eu já adianto que resolve, tá? Tirou a turbulência pesada e a carga do pescoço, tá? Então é um acessório que eu não abro mão, foi a primeira coisa que eu coloquei na minha. Então é ajustável e fica aí de experiência, né? Que é a bolha original, para quem é alto como a gente, vai acabar tendo um certo desconforto aí com a turbulência. Vai sim. Patrick, eu já terminei as minhas perguntas, acho que esse vídeo já tá gigantesco e já deu para agregar bastante aí. Tem alguma outra coisa que você queria comentar da moto? No geral, você se arrepende de ter comprado essa moto? Você está satisfeito com essa moto? Enfim, resume a ideia aí da sua experiência com a Versys 300. Eu acho que assim, de todas as motos que eu tive até hoje, ela é a que melhor atende a proposta do que eu quero fazer e pro que eu preciso.
Então, uma coisa que eu queria passar pro pessoal, ter a mente aberta, não ter preconceito, é tentar não cair muito em falácias, né, em conversinha que a gente vê nos grupos aí, tentar entender o conceito da moto para ver se aquilo vai se adaptar ou não à sua realidade, à sua necessidade, o que você quer fazer. Eu estou extremamente satisfeito, eu acho que eu vou conseguir ficar com a moto. A gente sempre tem aquela coisa, eu não sei se você é assim, mas eu sempre troquei de moto a cada 2 anos, mais ou menos, já dá aquele faniquito, já dá aquela vontade de você querer trocar, de mudar de estilo, de mudar de cilindrada. Eu acho que essa moto aqui eu vou conseguir ficar com ela por mais tempo. Então ela me atende muito bem, eu estou muito contente com a moto, desempenho, característica, ciclística, conforto, então ela me atende super bem. E de todas as motos eu acho que ela que se encaixa melhor na minha proposta. Então eu estou muito satisfeito com o produto, sim. Show de bola, pessoal. Eu acho que deu para ficar claro. Acho que pra gente resumir a ideia, igual o Patrick falou, a Versys é uma moto um pouco polêmica e vale a gente dar uma baixada na guarda, vamos entender melhor sobre a moto, que ela tem muita coisa legal para agregar e para somar. Com certeza. Né? Então é isso, te agradeço, Patrick, pelo seu tempo, sua disponibilidade. Agradeço pelo convite. De estar aqui no canal contando a sua experiência. Aqui o meu canal é principalmente isso, experiência de usuário, né? E eu acho que deu para dar um norte bem legal da Versys 300, te agradeço por isso, tenho certeza que os inscritos vão gostar da sua experiência. Show de bola. E é isso, cara, a parceria continua, muito provavelmente a gente vai aparecer em outros vídeos aí, seja no canal dele, seja no meu, e deixa aí nos comentários aí, com certeza, a sua pergunta, a sua ideia e a sua opinião sobre a Versys. Bom, é isso, Patrick, tem mais alguma coisa para falar? Não, só é isso? Só agradecer. Então beleza, então é isso, pessoal. Se você achou que foi útil essa entrevista para vocês, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.